Olá, nono, bom dia. Começando aí mais uma aula de química. Enfim, sextou, sexta-feira, semana já acabando, mês já praticamente já acabando, já estamos indo aí para a reta final do mês. E o bimestre tá caminhando, o bimestre não está acabando não, ainda falta um pouquinho de chão ainda pra gente. E pessoal, para a aula de química de hoje, mesma coisa, eu vou fazer uma discussão, correção e discussão da avaliação de diagnose que vocês fizeram na semana passada. Por que é importante assistir e ver essa avaliação, essa discussão? Porque em química também o conteúdo ele não vai para algo completamente diferente. A gente vai seguir em reação química, reações químicas. E para isso, vocês têm que conseguir levar essa N1, essa primeira parte do bimestre, bem entendido, bem compreendida, para vocês conseguirem fazer essa segunda parte bem e fechar o bimestre com chave de ouro. Então, uma discussão para vocês verem o que errou, o que confundiu, tirar algumas dúvidas referentes às questões, para a gente poder, semana que vem, retomar o conteúdo já com a continuação com o N2 do bimestre. E aí, mesma coisa, no finalzinho tem a tarefa de casa, o homework eu vou explicar também, ok? Então vamos lá. Lembrando que as questões elas eram embaralhadas, então pode ser que essa tenha sido a primeira questão ou não. De qualquer forma, todas as questões que eu vou falar aqui estiveram na prova, independente da ordem, tanto de questão quanto de alternativas. Era tudo embaralhado, ok? Pessoal, nessa questão, ela é o seguinte, ela tem aí algumas passagens, quatro frases, e a pergunta era em qual dessas quatro passagens estava acontecendo reação química. Eu ainda destaquei a parte da ação, para vocês verem qual era a ação da frase, e aí, em cima da ação, julgar se era uma reação física ou química. Vamos ver aí, questão alternativa por alternativa. Letra A. O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhe os cabelos do seu amado. B. A chama da vela confundia-se com brilho nos seus olhos. C. Desolado, observava o gelo derretendo em seu corpo e, ironicamente, comparava-o ao seu coração. D. Com o passar do tempo, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujada no fundo da gaveta. São quatro frases aí poéticas, né? Filosóficas poéticas. E, pessoal, eu ainda destaquei para não ter como errar essa questão. Talvez confundiu um pouquinho alguns alunos, mas era bem simples. É só lembrar dos macetes que eu já passei para vocês ao longo das aulas. Vamos lá. A A, ela fala sobre o reflexo da luz nas águas. O reflexo da luz nas águas, a luz refletindo na água, não gera nenhuma reação ali, nenhum fenômeno. É só um efeito visual, mas não muda nada. A luz continua sendo luz, a água continua sendo água. Então não muda. Então, físico, não é químico. Então a gente já descarta aí a alternativa A. B. A chama da vela. Lembra que eu falei, sempre que tiver combustão, sempre que tiver algo sendo queimado, é fenômeno químico, reação química. Se tem combustão, se tem queimada, se está queimando alguma coisa, é químico. Então a chama da vela quando a vela está ali sendo queimada, está assim acontecendo uma reação química. Então a gente já sabe que a B é química. Então a gente já colocaria a B como uma que tem. Então só pode ser alguma dessas alternativas que tem a letra B. C. A C, ela fala do gelo derretendo, e eu falei muito sobre isso. Mudança de estado físico de água, da água, de qualquer líquido que seja, é fenômeno físico. Então, gelo derretendo é um fenômeno físico. A água continua sendo água, só passa da água no estado sólido para a água no estado líquido. E a D, tesoura enferrujada. O processo de ferrugem, o enferrujamento, a gente viu ali no comecinho da matéria, quando a gente estudou ali a moeda sendo enferrujando, o óxido de cobre, o cobre com o gás oxigênio era uma reação química que gerava óxido de cobre. Então a ferrugem da moeda, enferrujar alguma coisa, no caso aqui está sendo a tesoura, é reação química. Então a gente sabe que a B e a D são reações químicas, transformações químicas. Logo, a alternativa, a resposta correta
era aquela que tinha B e D como corretas, ok? Viu o quanto é tranquilo? Às vezes assusta um pouquinho a questão por ser diferente, mas essa questão é bem interessante. É o que eu falei, é saber interpretar, é vocês conseguirem diferenciar bem fenômeno físico de fenômeno químico, reação física de reação química. Não pode ter confusão, e para isso essas atividades de interpretação são ótimas. Próxima. A elevação da temperatura de um sistema produz, geralmente, alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor para que se evite 1. A evaporação de um ou mais de seus componentes. 2. A decomposição e consequente diminuição da quantidade do composto que constitui o princípio ativo. 3. A formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Aí vem a pergunta. Cada um desses processos, 1, 2 e 3, corresponde a um tipo de transformação, classificada respectivamente como. Essa questão segue a lógica da questão passada. Tem aí 3 situações e vocês tinham que olhar e julgar se era físico ou químico. Deixa eu só desativar aqui o Wi-Fi. Vocês tinham que julgar se era físico ou químico. A primeira, a número 1, número 1, fala sobre a evaporação de um ou mais seus componentes. Evaporação, como a gente acabou de falar ali, é mudança de estado físico. Então, evaporação é físico. Logo, a gente sabe que a 1 é física. Só tem 2 alternativas aqui que podem ser. E começa com física, com físico. Física mesmo, que é a primeira e aqui no caso a última. Então, a primeira é física. A segunda fala de decomposição. Decomposição é reação química, é um fenômeno químico. Falamos disso várias vezes. Então, decomposição é químico. Então, a gente já sabe que a ordem é físico, químico. E a 3, a formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Formação de compostos, ou seja, gerou produtos novos ali, gerou coisas novas. Então, a gente já sabe que se é formação de composto, é químico. Então, a resposta ficaria físico, químico, químico. Qual das alternativas que tem essa sequência? Aqui no caso era a primeira, física, química, química. Reação física, química, química. Então era só isso, tinha que fazer, ler mesmo a situação e observar se o que tinha acontecido era físico ou químico. Vamos para a próxima. Pessoal, a próxima é essa questão aí. A química está presente no nosso cotidiano sob as mais variadas maneiras. Ela está presente nos medicamentos, no processamento e na conservação de alimentos, no preparo de uma refeição, nos fertilizantes agrícolas, etc. A alternativa que apresenta um fenômeno químico é também seguindo aquela lógica de interpretação, de ler a situação e ver se era físico ou químico. Tinha que achar qual dessas alternativas aqui, das 5 alternativas, era um fenômeno químico. A primeira, formação das nuvens, mudança de estado físico, vocês já sabem que é físico. 2, queima de um cigarro. Pronto, se tem queima, se tem combustão, é químico. Então, queima de um cigarro é um fenômeno químico. Vamos ver se as outras não tinham algum fenômeno químico e aí a questão ficou errada. 3, dissolução de açúcar em água. Dissolução, dissoluir. O açúcar continua sendo açúcar, a água continua sendo água. Então, dissolução de açúcar é físico. Fragmentação de uma pedra de cloreto de sódio, sal de cozinha. A quebra de uma pedrinha de sal, de uma pedra de sal. O sal continua sendo sal, só que em pedaços menores. Então, é físico. E derretimento, a fusão de banha de gordura. A gordura está ali no estado mais sólido, ela é derretida para um estado mais líquido. Então, ainda assim, é banha, não mudou, não teve alteração nas propriedades. A única situação aqui em que houve reação química, que houve mudança nas propriedades, é a queima de um cigarro, que era a alternativa correta.
também tranquilo, não tinha muito segredo. Viu a palavra queima, combustão, viu que tem algo sendo queimado, está acontecendo reação química. Nessa questão aqui tinha uma equação química e aí uma equação de carbono que reage com oxigênio, gerando dióxido de carbono. E a pergunta só perguntava quais são os reagentes dessa equação. Os reagentes são os elementos que se combinam entre si para formar um ou mais de um produto. No caso, os reagentes, na equação química, vocês vão ver que os reagentes sempre são os antes da setinha. Então aqui já deu para entender que o carbono e o oxigênio são os reagentes. Logo, a questão certa era essa daqui. Carbono e oxigênio são os reagentes dessa equação. E na última questão, ela perguntava: nas reações químicas, os produtos são nova ou novas substâncias formadas, nenhuma das alternativas, substâncias que reagem entre si, substâncias que não reagem entre si. O produto é o que forma da reação química. Pode ser um ou mais de um elemento. Então a resposta correta era essa daqui: nova ou novas substâncias formadas. Viu o quanto estava simples, o quanto estava tranquilo essa prova? Era basicamente questão de interpretação e saber diferenciar físico de químico. E aqui no finalzinho dela era saber entender o que são os reagentes, o que são os produtos, que a gente falou demais. Tarefa de casa, qual é? Já está lá no tópico de química do Google Classroom. Vocês vão pesquisar uma receita culinária, copiar essa receita no caderno. Pode ser uma receita curta, uma receita pequena. Em seguida, vocês vão destacar quais são os reagentes da receita e qual ou quais são os produtos. Então, pega uma receita na internet ou alguma receita que você sabe de cabeça, coloca lá, descreve a receita, coloca os ingredientes, coloca o preparo, e aí vocês vão no final colocar reagentes, quais eram os reagentes, produto, qual ou quais eram os produtos. Fotografar e postar no tópico de química no Google Classroom, postar antes da nossa live de terça-feira, dia 22 às 9h10. Então vocês têm até 9h10 da terça-feira para postar essa atividade. Não deixem de fazer, vale aquela nota de tarefa de casa. E é isso, pessoal. Ficou com alguma dúvida, seja sobre as questões, seja sobre aqui a tarefa de casa, podem me procurar, podem mandar mensagem, procurar nas redes sociais, que a gente esclarece essas dúvidas de vocês. Vejo vocês então, física na segunda-feira 9h10 e com química na terça-feira 9h10. E é isso, tenham um ótimo final de semana, aproveitem, estudem e até semana que vem. Um forte abraço, pessoal, tchau, tchau. Beleza, gente? Tudo bem? Bora lá. Na aula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios ainda daquela parte de relações métricas no triângulo, né? A gente tem aí, ó, a número 1, beleza? Na página 38. Como a gente resolveu a letra A na live, vamos resolver a letra B, tá? A letra B, a gente tem um triângulo, né? Vou desenhar um triângulo aqui. Um triângulo retângulo. Certo? Tá mais ou menos isso aí. Aqui é o ângulo de 90 graus dele, tá? Então quer dizer o quê? Que o 26 aqui é a hipotenusa dele, 24 é um cateto e 10 é o outro cateto. Só que a gente tem a altura dele aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus aqui e um ângulo de 90 graus aqui. Certo? Então forma dois triângulos menores dentro dele. Beleza? E aqui ele dá que essa altura aqui vale x. Ele quer saber o valor de x. Tá? O que a gente faz? A gente olha aqui primeiro. O que a gente tem? A gente tem os três lados do triângulo maior, então a gente vai usar o triângulo maior. E a gente tem dois lados do triângulo menor, que é o 10, né? Que é a hipotenusa do triângulo menor. E tem o x, que é um dos catetos do triângulo menor. Tá. Se a gente olhar esse triângulo menor, ele é semelhante ao triângulo maior. Por quê? Ele tem esse ângulo aqui, ó, que é o mesmo ângulo do triângulo maior, e tem um ângulo de 90, assim como o triângulo maior. Ele é semelhante. Ok? Então vamos pôr assim, ó. Como é que a gente vai fazer? O triângulo maior é 26 a hipotenusa, não é?
sobre o triângulo menor. Qual que é a hipotenusa? É 10. Então vai ser sobre 10. Sempre nessas relações de triângulos, a gente coloca... Antes a gente estava colocando assim, não estava o valor de um lado, por exemplo, 26, e o semelhante lá do outro lado. Mas agora aqui é diferente, ó, que a gente vai colocar. Se a hipotenusa do maior é 26, a gente coloca a hipotenusa do menor embaixo. Isso é igual a... A gente tem a base, ó, a base do triângulo maior, que é 24. Qual que é a base do triângulo menor? É essa aqui, ó, é o x, certo? Ó, equivalente, então a gente vai pôr 24 do maior sobre x. Agora multiplica cruzado, vai ficar assim, ó, 26x igual a 10 vezes 24, 240. X é igual a 240 sobre 26. Fazendo essa divisão, vai dar aproximadamente, eu já fiz o cálculo aqui, tá? Vai dar aproximadamente 9,23. Beleza? Então esse é o tamanho do x. Ok? Letra C. Na letra C a gente tem um triângulo retângulo também. Assim, ó. Aqui tem um ângulo de 90, um ângulo reto. Aqui a gente tem a altura dele, né? Aqui um cateto vale 12. Esse outro cateto a gente não tem. E esse todinho aqui, ó, fala que vale x. Não é isso? E a gente tem esse triângulozinho menor aqui, ó, que vale 8. Ele fala pra gente que vale 8. Correto, gente? Beleza? Beleza, né? Então tá. Nesse daqui, gente, o que a gente vai fazer? Nesse daqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai olhar o triângulo maior. A gente tem dois lados do triângulo maior. Ok? E os dois triângulos menores são semelhantes. Então tá. Um lado do triângulo maior é a hipotenusa, que é o x. Correto? E a hipotenusa desse triângulozinho menor aqui, ó, é o 12. Beleza? Então vamos pôr já aqui, ó, x, que é o triângulo maior, sobre 12. Ok? Beleza? Beleza. Isso vai ser igual a... Agora vamos olhar o triângulo menor aí, ó. A gente tem que a basezinha dele aqui, ó, desse triângulo menor, ó, essa base aqui, ó, tá vendo a base dele, ó? Tô pintando aqui, ó, vale 8, correto? E a base do maior, a base do maior aqui, ó, certo? Vale 12, então vamos colocar 12 sobre 8. Multiplica cruzado agora, vai ficar assim, ó, 8x igual a 12 vezes 12, 144. X é igual a 144 sobre 8. X é igual a 18. Opa, 18. Ok, gente? Então essa daí foi a resolução dessa questão. Vamos para a nossa última questão, que é a letra D. Tá? Aqui, letra D, a gente tem o seguinte triângulo. Ó. A gente tem um triângulo assim, ó. Mais ou menos isso aqui. Aqui tem um ângulo de 90, né? Aqui vale 20, tudo. Aqui a gente tem a altura do nosso triângulo. Vale x a altura. E essa basezinha aqui, ó, até aqui só vale 14. Certo? Beleza? Então quer dizer o quê? Se só esse pedacinho até aqui, ó, vale 14, esse outro pedacinho aqui para dar 20 vale 6. Ok? Beleza? Então pronto. Agora vamos analisar o seguinte, ó. Aqui é um ângulo de 90, né? Formando um triângulo menor. Aqui é um ângulo de 90 para cá. Então tá. Então a gente tem o quê, ó? A gente tem a hipotenusa do triângulo maior, que é 20.
que esse lado está de frente para esse ângulo aqui, ó, de 90, certo? É 20. A gente tem hipotenusa de algum desses dois triângulos? Não, né? A gente tem que o lado desses dois triângulos aqui, ó, é o mesmo lado, vale x, né? Tanto para esse daqui, ó, menorzinho, quanto para esse um pouquinho maior, vale x, correto? E a gente tem a base dos dois, beleza? Certo? Então, o que a gente pode fazer? Ó? A gente pode juntar esses dois. Agora, em vez de olhar o maior, a gente pode olhar os dois menores, que eles são semelhantes também. Então, a gente vai pôr assim, ó. A base desse aqui, ó, a base dele é quanto? 14. A base do outro é quanto? 6. Certo? Igual. A altura, um dos lados lá, a altura de um é x e a altura do outro é x também, certo? Beleza? Deixa eu ver aqui um negócio. Eu vi que tá errado. Eu vi que tá errado aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Ó. Esse triângulo aqui, ó. Vamos pegar esse triângulo aqui, ó. Vamos redesenhar ele aqui, ó. O médiozinho. Não é o menorzinho, não. O médio ele tá assim, ó. Então, de 90 aqui. Aqui é x. Aqui é 14, certo? E tem um menorzinho que ele tá assim, ó. Aqui é 90. Aqui é 6. E aqui é x. Correto? Se a gente virar esse triângulo aqui, ó, nesse sentido, esse triângulozinho menor, ele vai ficar no mesmo sentido desse aqui, ele vai ficar assim, ó. Com aqui sendo 6, aqui o ângulo de 90 dele, e aqui sendo x. Correto? Então isso quer dizer o quê, ó? Que a base do menor, do maiorzinho, é 14. E a base desse aqui é x. Certo? E a altura do maiorzinho é x. E a altura do menorzinho é 6. Então ficou assim. Agora eu posso multiplicar cruzado. Vai ficar assim, ó. 14 vezes 6 vai ficar... Agora não sei, eu tenho que fazer. Cabeça não tô fazendo. 14 vezes 6 vai dar 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1 dá 6, mais 2 dá 8, 84. X vezes x, x ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado igual a 84. X é igual a raiz de 84. Beleza? Como 84 não tem raiz exata, podemos deixar assim. Beleza? Então é isso aí, galera. Essa aí foi a nossa aula de hoje, tá? Vou deixar para vocês a número 2. A número 2, letra A e letra B somente, ok? Então, a página 39, número 2, A e B, ok? Então, isso aí foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu! Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje nós temos aí aula de redação. Nós falaremos hoje sobre 2 assuntos. O primeiro aí são os vícios de linguagem e o segundo são os neologismos, tá? Nós comentamos outro dia sobre neologismos na nossa aula de gramática. Estávamos falando aí dos processos de formação de palavras e apareceu o neologismo. Então, vocês já conhecem aí, já não estão totalmente às escuras. Então, vamos lá. Nesse primeiro momento, nós iremos falar sobre vícios de linguagem, tá? Primeiramente, eu quero ler com vocês essa parte aqui, em que explica o que é uma colisão, tá? Quando a gente fala a palavra colisão, a gente imagina que houve uma batida, houve, né,
algo que colidiu, né? Que se enfrentou. Ou seja, que está próximo. Dentro da língua portuguesa, quando nós temos aí a aproximação de repetidas palavras, e essas palavras faladas ou escritas várias vezes, e que tenham sons parecidos ou iguais, né, sons consonantais, ou seja, provenientes de consoantes, nós temos aí esse efeito sonoro chamado colisão. Então, dentro da língua portuguesa, a colisão é um efeito sonoro, e esse efeito sonoro, na maioria das vezes, não é agradável aos nossos ouvidos, chega a ser incômodo, tá? Lembra muito aqueles travas-línguas, né? Tigre, tigre, um tigre, 2 tigres, 3 tigres, e por aí vai. Né? Tem a repetição várias vezes de sons consonantais, no caso aí o T e o R. E aí isso também é chamado de colisão. Então, ele não é classificado, a colisão ela não está dentro da norma culta, da norma padrão. Ela é um efeito sonoro que é, né, daí da norma não padrão, tá? E esses desvios de normas gramaticais, né, dificulta aí o entendimento, muitas das vezes, do que está sendo dito ou que está sendo proposto, né, num texto, num parágrafo, numa atividade. E aí esses momentos da língua, né, esses efeitos sonoros, essas distorções gramaticais, elas são chamadas aí de vícios de linguagem. E aí aqui, né, ele vem falando para observar aí, né, os vícios de linguagem, tá? Nem sempre um vício de linguagem é porque a pessoa não tem conhecimento da língua portuguesa. Às vezes ela tem, mas dependendo do ambiente que ela tá e ela escute várias vezes a mesma palavra, né, a mesma repetição de palavras, enfim, que não está dentro da norma culta, a pessoa começa a falar também, ou começa até a escrever. Por isso que eu sempre, né, falo para vocês tomarem muito cuidado com essa repetição, né, da mesma palavra, dessas abreviações, né, que a linguagem da internet, né, nos propõe. Linguagem mais rápida, para que isso não vire um vício de linguagem. Por exemplo, quando você fala né, né, tem gente que tem um hábito de falar o né várias vezes dentro das formações frasais. O né é um vício de linguagem, daqui a pouco a gente vai entender em qual classificação que ele entra. O primeiro que aparece aqui é o cacofonia. Então aqui tem um texto, vocês lerem, para vocês responderem, e aí aqui tem uma breve explicação do que é de onde que vem essa palavra cacofonia, né? Cacófato. Parece nome parece nome dentro do contexto biológico, né? De insetos, de animais. Nome científico. A junção de palavras que resulta em uma expressão obscena, ridícula ou de sentido inconveniente é chamada de cacófato. O que é algo inconveniente? É algo que incomoda. O que é algo ridículo? É algo que leva a questões de envergonhar, de se sentir incomodado, tá? Aí nesse texto aí, nós temos aí falando sobre a Poliana Okimoto, que é uma nadadora brasileira. Então, vocês estarão lendo esse texto e aí vocês responderão aí e lembrando aí dessa pequena explicação aqui, dessa breve explicação, né, do cacófato, né, e aí proveniente aí da cacofonia. Aí depois aqui, né, nós já temos aqui falando sobre o eco. Já viu quando se você vai num lugar maior, num lugar às vezes fechado por exemplo, se você entra dentro de uma casa que não tem móveis ainda, que é uma casa vazia, e você fala, produz o eco. É o que você fala e tem aquela repetição, né, do final das palavras.
Não é a palavra toda, mas normalmente é a última sílaba. Então, a presença aí, né, de palavras na mesma frase com terminações iguais ou semelhantes que aparecem repetidas vezes e provocam um som incômodo é chamada de eco. Então, esse eco que eu citei para vocês do apartamento é dentro da audição, que você vai ouvindo. Aqui dentro da escrita, dos vícios de linguagem, nós temos aí, né, dentro da mesma frase, né, dentro das mesmas formações frasais. E aí tem o textinho aí para vocês lerem. E ele tem várias repetições aí do mesmo som ao final das palavras. E aí, né, o primeiro exercício aí na letra A vem pedindo justamente para que você sublime, né, esses sons, tá? E aí você vai marcar se é agradável ou desagradável, tá? Aqui tô pedindo para você ler a oração, porque aqui já vem falando sobre a questão do hiato, né? Que é o quê? A sequência de vogais idênticas ou semelhantes. O que é semelhante? É algo parecido, né? Algo próximo. Em determinada oração, provoca um efeito sonoro desagradável. São chamadas de hiato. Né? Vou ler essa frase aqui para vocês. Ó. A árvore alta formava uma imagem linda na manhã alva. Então tem uma repetição aí, né, de um mesmo fonema, ou seja, de um mesmo som, né? E isso pode ser incômodo tanto para ouvir quanto ao ler, que às vezes você até confunde na hora da leitura. Aí aqui, ó, os vícios de linguagem que consistem em repetições sonoras em uma sequência de palavras e provocam som desagradável, som incômodo, né? Ele é chamado aí de colisão, de cacofato, de eco ou hiato, que foram esses exemplos que apareceram aí, né, nos exercícios que vocês estarão fazendo. E todos eles, né, são chamados aí de cacofonia. Lembrei do caco, do Sai de Baixo. Não é da época de vocês, Sai de Baixo, foi dos anos 90. Mas era um programa de humor, tinha o Caco Antibes. Mas voltando aqui, né, todos esses sons aí, né, e aí cada exemplificação dele tem um nome, nós vimos aí, eles são chamados aí de cacofonia, que é um vício de linguagem. Agora aqui tem a ambiguidade. A ambiguidade, algo ambíguo, vem aí de duplicidade de sentidos. Já entra no plano aí da semântica, dos significados, né, que as palavras ou que a junção de palavras, no caso frases, provocam. Então, olha só essa tirinha. Essa é uma nave espacial, fruto da nossa tecnologia de ponta. Aí tem um segundo quadrinho que é só por linguagem não verbal. E aí, no terceiro quadrinho, no caso aí, o cientista tá mostrando, né, apontando aí a ponta. E aí, né, tem a seguinte fala em cima: essa é a ponta. Então aí tem duplicidade, tem uma questão ambígua, porque quando você fala tecnologia de ponta, você não está se referindo a algo pontiagudo, tá? Algo que tem a ponta, mas sim a algo de excelência. Tecnologia de ponta, o que tem essa expressão, ela vem aí de que algo, né, seja de excelência, que seja muito bom. Só que aqui, né, ele aponta, né, ó, chegou a rimar pra ponta que caiu aí da nave, tá? Descendo aqui, aí aqui vem os exercícios, né? Eu meio que respondi eles agora nessa explicação, tá? E aí, né, nós temos aqui o vício de linguagem chamado de ambiguidade, né? Que é essa duplicidade de sentido, né? A falta de clareza. Você fica sem saber se é uma coisa ou se é a outra. O próximo vício de linguagem é o pleonasmo vicioso. Meninos, o pleonasmo eu acho que vocês também devem falar muito. Ou se não falam, devem escutar por aí, tá? Aqui tem um textinho para vocês lerem. Aí aqui eu já quero ir na classificação, ou na explicação, né, do conceito em si. E aí eu vou falar uns exemplos aqui para vocês, para ilustrar bem essa questão do pleonasmo. Olha só,
A repetição de termos, expressões ou palavras desnecessárias, ou seja, que não precisam ser ditas, que não vão acrescentar uma informação relevante à ideia que é proposta, é considerada como pleonasmo vicioso. Então, quando você fala assim, descer para baixo, é um pleonasmo. Entra para dentro, fulano, é um pleonasmo. Porque se você entra para dentro, se você está falando para entrar, significa que você já vai ficar né, você vai se dirigir para dentro de alguma coisa, no carro, numa casa, enfim. Sai para fora, também é um pleonasmo, tá? Descer para baixo. What? Descer para baixo? Se você vai descer, já é algo para baixo. Subir para cima. Então, tudo isso é chamado de pleonasmo, tá? E aqui vem os exercícios para vocês classificarem, para vocês fazerem aí distinção de pleonasmo vicioso e de ambiguidade, tá? Aí aqui já termina a primeira parte da nossa aula. Agora nós vamos para a segunda parte, que é sobre os neologismos. Meninos, o neologismo, né? O que é um neologismo? Neologismo vem de neo. Neo vem de quê? De novo, tá? E aí, olha só, o que o livro traz aqui. A utilização de palavras novas, formadas pela inserção de sufixos, prefixos ou termos já existentes, né? E aí você atribui um novo sentido a esse termo, é chamado aí de neologismo. Eu vou falar o mesmo exemplo que eu citei numa live que nós tivemos aí de gramática, que foi né, nós estamos estudando esse processo de formação de palavras, e o neologismo aparece lá também. Que eu citei para vocês o exemplo de resenha. Eu gosto de usar esse exemplo. Porque resenha, no seu significado próprio, a resenha é um gênero textual. Ela pode ser uma resenha crítica, pode ser uma resenha opinativa, né? Resenha é um tipo de resumo. Só que aí a resenha, ela foi atribuída à palavra resenha um novo significado, né? Entre o meio mais, digamos, jovial. Até a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei meio sem saber o que era. Né? Entre os jovens, resenha é o quê? É uma festinha, é um encontro, é uma baladinha. Baladinha também é um neologismo, tá? Porque baladinha, vai pra festa. Então, isso são palavras que ganharam novos significados. Ou, né, a formação de novas palavras. Então, quando você se forma outras palavras, mas que sejam dentro da língua portuguesa, né, com acréscimo de sufixo ou de prefixos, é chamado aí de neologismos, tá? Diferente dos estrangeirismos. Tomem cuidado para não confundir com estrangeirismo. Por quê? Porque estrangeirismo é quando você insere novas palavras na nossa língua. Então, por exemplo, delete. Delete, né, vem da língua inglesa, e aí nós absorvemos essa palavra para a nossa língua e ela faz parte do nosso dia a dia. Outro exemplo de estrangeirismo: office boy, delivery, drive-thru, sale, parece muito nas lojas, né? Sale, né? Promoção. Então, tudo isso veio principalmente da língua inglesa, mas existem palavras que vieram de outras línguas que também estão presentes. Espaguete, é uma, né? Espaguete, vem do italiano, e assim por diante. Isso é estrangeirismo. O que nós estamos estudando aqui é neologismo, mas eu parei para falar sobre estrangeirismo porque às vezes o pessoal confunde, tá? E aí aqui vem seguindo os exercícios. Eles vão até aqui a página 76. Então, e aí esses exercícios, tanto sobre neologismo quanto os vícios de linguagem que eu falei agora há pouco, são os exercícios que vocês estarão fazendo em casa, que é responder da página 57 a 60 e da página 75 e 76, tá bom?
Beijo para vocês, tudo de bom. Cuidem-se e até a próxima aula. Qualquer coisa eu estou à disposição. Tchau, tchau.